Olá a todos, meu nome é Evelyn, eu sou do curso de Engenharia de Energia na Unila, e hoje eu vou estar apresentando para vocês referente ao tema de sobretensões transitórias. Esse vídeo é referente à disciplina de qualidade da energia elétrica, ministrada pelo professor Oswaldo. Bom, nós temos então um breve sumário da apresentação, onde na introdução temos alguns conceitos importantes para o estudo desse tema. Temos, então, as principais causas de sobretensões transitórias na rede, proteção contra essas sobretensões e as normas regulatórias, e, por fim, as referências utilizadas na apresentação. Uma breve introdução, então, nós temos que, primeiramente, explicar o que é o termo transitório. O termo transitório é utilizado na análise de variações do sistema de energia para se referir a um evento que é momentâneo e indesejável. Ele é indesejável justamente porque acaba atingindo valores muito altos de tensão ocorrente em um período muito curto de tempo, além de serem fenômenos bastante difíceis de prever, e alguns desses transitórios são também difíceis de medir, de encontrar a sua fonte. Eles são manifestações ou respostas elétricas nos locais ou nas redondezas provocadas por alterações repentinas nas condições de operação do sistema de energia elétrica. Os eventos transitórios são um problema de qualidade de energia e é um dos problemas que mais afeta a indústria e as redes elétricas, sejam elas de subtransmissão ou transmissão. Isso se deve ao fato de que justamente eles são difíceis de prever e alguns deles são difíceis de detectar, e como são valores muito altos em poucos, um espaço muito curto de tempo, acaba podendo danificar alguns equipamentos importantes, tanto na área industrial quanto na área residencial e também nas próprias redes de transmissão. Eles são classificados como transitórios, oscilatórios ou impulsivos. Os transitórios impulsivos são localizados, eles são amortecidos rapidamente e, de modo geral, eles acabam não afetando muito além do ponto onde eles foram gerados. Como, por exemplo, é o caso de descargas atmosféricas, nós vamos ver mais para frente, que é a principal causa de transitórios impulsivos na rede elétrica. Já os transitórios oscilatórios, eles são normalmente encontrados em sistemas de subtransmissão e distribuição, eles são são bem difíceis de detectar. Além disso, o seu efeito acaba se espalhando pela rede elétrica. Nós temos, então, aqui um exemplo, de um sistema elétrico funcionando corretamente e ele acaba tendo um pico, seja ele de tensão ou corrente, nesse caso nós temos tensão, e esse pico é absorvido pelo próprio sistema, caso ele tenha a proteção correta, e ele volta a seu estado normal. Caso contrário, você pode ter um equipamento sendo queimado, por exemplo, justamente por causa desses transientes. As altas frequências e amplitudes desses fenômenos fazem com que eles sejam transmitidos através de filtros internos e proteção dos equipamentos, e acabam atingindo circuitos eletrônicos de potência e de controle de equipamentos mais sensíveis. Eles são fenômenos de curta duração, mas de grande importância, já que envolvem valores bem altos e acabam submetendo equipamentos a valores de tensão e corrente bem altos em um período muito curto de tempo. Bom, vamos então falar um pouco sobre as principais causas de sobretensões transitórias na rede elétrica. Primeiramente, nós temos as descargas atmosféricas, que são a fonte mais comum de sobretensões transitórias, do tipo impulsivas, e elas podem acabar gerando danos muito altos em um sistema desprotegido, e justamente por serem súbitas e dependendo da natureza dessas descargas, é muito difícil saber qual é o seu valor, mas podem chegar a 2.000 volts em um período de microsegundos, dependendo da natureza dessas descargas. Elas danificam os sistemas elétricos, transformadores, medidores, eletrodomésticos, tanto de instalações elétricas residenciais quanto industriais. As descargas atmosféricas podem atingir o sistema elétrico de forma direta ou indireta.
No caso da direta, isso ocorre quando o raio cai diretamente sobre as instalações elétricas, ou sobre o fio de transmissão, ou sobre o transformador. E já no caso da indireta, é quando o raio cai em um ponto próximo, mas acaba afetando ao redor dele por um campo eletromagnético que vai se espalhando a partir dos condutores da rede elétrica. Nós temos, então, aqui um exemplinho, né? Só para deixar mais claro, os tipos de descargas atmosféricas. Nós temos, então, a descarga atmosférica direta, que aqui no exemplo é sobre a linha aérea, seja ela elétrica ou de telefone, né? O que vai causar uma sobretensão transitória impulsiva. Nós temos, então, as descargas próximas à edificação e árvores, que também causam uma sobretensão impulsiva, entretanto, é causada por irradiação eletromagnética. E, por fim, nós temos uma descarga próxima à edificação, que ocorre um aumento do potencial de terra. Por que é importante, né, estudar essa incidência de raios e de descargas atmosféricas? Porque o Brasil é o país que mais cai em raios no mundo, né? Aqui nós temos, então, os dados no mapa ao lado, que é a incidência de raios por quilômetro quadrado por ano, no período de 1998 a 2011. E é possível observar que em algumas regiões a incidência é bastante alta, bastante considerável, né? E o Brasil é recordista mundial de descargas elétricas, são 77,8 milhões todos os anos. Inclusive, em 2021, nós tivemos também um índice bem grande de incidência de descargas elétricas no país novamente. Bom, nós temos, então, outro causador de transitórios, que são os bancos de capacitores. Né? O que são os bancos de capacitores? Eles são utilizados para injetar potência reativa na rede, né, para correção do fator de potência da rede elétrica. O chaveamento dos capacitores é uma das principais causas de sobretensões transitórias do tipo oscilatórios. Nós temos aqui, então, na figura, né, o transitório proveniente de um chaveamento de um banco de capacitores, onde você tem aqui, né, a primeira pico de tensão, e em seguida ele vai sendo absorvido pela rede elétrica e volta à sua operação normal, caso ela tenha o sistema de proteção adequado. É um dos eventos mais comuns e, em grande parte, não possuem efeitos danosos. É muito comum porque justamente a utilização do banco de capacitores para corrigir o fator de potência da rede é bastante viável no termo econômico, muito mais viável do que outros tipos de fatores de correção. E por isso os bancos de capacitores são muito utilizados em várias cargas, principalmente em cargas próximas a cargas industriais, e essas cargas são bastante sensíveis a transitórios e por isso é essencial ter uma proteção adequada. Os bancos de capacitores, né, o chaveamento dos bancos de capacitores resultam em oscilações de 300 a 900 Hz, com uma magnitude por volta de 2 PU. E não é tão alto quanto no caso das descargas atmosféricas, mas ainda assim é considerável. Nós temos também outras fontes, né, de sobretensões transitórias oscilatórias, que são a ferrorressonância, que nada mais é que ela é ocasionada por tudo que gera oscilações em um circuito elétrico, como é o caso das combinações de reatâncias capacitivas e indutivas, e também são de difíceis detecção, no caso, e são bem comuns em sistemas de subtransmissão e transmissão, e não tanto no sistema de distribuição, mas também pode ocorrer. Além da ferrorressonância, nós temos a energização de transformadores e outros componentes do sistema que também podem chegar a causar sobretensões transitórias de origem oscilatória. Bom, vamos então falar um pouco das proteções e das normas regulatórias dessas proteções. Primeiramente, nós temos a NBR 5410, que define proteções contra sobretensões transitórias no caso residencial, e deve ser provida nos seguintes casos: instalações em situação AQ2, que são instalações com alimentação por rede total ou parcial aérea, onde se tem um risco indireto, e mais de 25 dias de trovoada por ano.
As instalações em situação AQ3, que são partes da instalação situada no exterior, onde você tem um risco direto de descargas atmosféricas, e o que é recomendado para fazer a proteção contra as descargas atmosféricas é o dispositivo de proteção contra surtos, o DPS. O dispositivo de proteção de surtos, o DPS, nada mais é do que uma espécie de chaveamento, né? Que é muito sensível ao aumento da tensão e, a partir de determinado valor, ele age como uma chave aberta, isolando o circuito. Depois que esse aumento de tensão volta ao normal, ele acaba fechando novamente a chave e volta ao seu estado normal. O DPS foi desenvolvido para proteger o sistema elétrico contra sobretensões e impulsos de corrente e é muito utilizado na proteção contra descargas atmosféricas. Ele é instalado entre a linha e o terra e limita a diferença de potencial durante um transiente de tensão. Nós temos, então, 3 classes de DPS. Nós temos o DPS de classe 1, que são os dispositivos utilizados na proteção contra os efeitos das descargas diretas. A sua instalação é realizada no ponto de entrada da instalação elétrica. O DPS de classe 2, que é o dispositivo para efeitos de descargas indiretas, que é quando o raio cai próximo, né, e você tem aquele campo eletromagnético, e a sua instalação é normalmente feita no quadro de distribuição da rede elétrica. E nós temos também o DPS de classe 3, que são os dispositivos instalados para uma proteção complementar, e eles normalmente já se encontram instalados previamente em alguns equipamentos eletrônicos. Nós temos, então, aqui o DPS do tipo 1 e o do tipo 2, que é o mais comum em casas, e o do tipo 3, que já vem embutido em alguns eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos. Nós temos também o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, o SPDA, que é regularizado pela NBR 5419 e tem o objetivo de evitar e minimizar incêndios, explosões, danos materiais e risco de morte às pessoas e animais por efeitos de descargas elétricas. É uma exigência do Corpo de Bombeiros em edifícios com mais de 30 metros de altura e instalações comerciais e industriais com mais de 1.500 metros quadrados de área construída. Nós temos, então, 3 métodos mais comuns, né, para o SPDA, que é o método Franklin, que nada mais é do que o tradicional para-raio, que é ideal para edificações de pequeno porte, mas não tão recomendável para grandes portes, normalmente por causa da nova norma. E nós temos também o método de gaiola de Faraday, que é uma instalação de sistemas de capacitores formados por condutores horizontais em forma de malha. É muito utilizado na Europa, mas é um pouco mais caro. E nós temos também o método da esfera rolante, que é o mais recente dos 3, que é onde a esfera toca a edificação e são os locais mais expostos a descargas, e eles devem ser protegidos por elementos metálicos, que são os captores de Franklin, que é o para-raio, ou os condutores metálicos. Esses 3 métodos são métodos mais comuns de SPDA, mas normalmente o que se tem bastante comum é o método Franklin, né, que é o para-raio. Mas o método gaiola Faraday também é bastante utilizado em edifícios mais altos. Também é permitido usar uma combinação desses métodos, né, como é no caso da esfera rolante, que você precisa ter um captor de Franklin, e também todos esses métodos vistos, tanto o SPDA quanto o DPS, eles são para transitórios oscilatórios impulsivos. Bom, nós temos então para os transitórios oscilatórios, né, sobre tensões transitórias oscilatórias, que são causados normalmente por equipamentos da própria rede elétrica. Nós temos então os resistores de pré-inserção nos bancos de capacitores para reduzir o primeiro pico de sobretensão. Como eu já havia falado, a sobretensão de chaveamento, o primeiro pico dela é o mais perigoso e por isso são inseridos esses resistores nos bancos de capacitores para fazer essa redução do primeiro pico.
Nós temos também o uso de disjuntores na linha de transmissão, que é bastante comum. A inserção do neutro na rede elétrica para proteção contra descargas elétricas diretas, que é o caso de grande parte das linhas de transmissão. Você tem o neutro em cima para caso ocorra da rede elétrica sofrer uma descarga elétrica direta, o raio atingir o neutro ao invés da própria rede de transmissão. Nós temos também transformadores isoladores, que também são bastante comuns, e o filtro passa-baixa, que é aquele filtro que reduz a frequência, caso ela seja maior do que a frequência de corte. Esses são alguns dos métodos utilizados para proteção contra sobretensões do tipo transitórias oscilatórias. Bom, essas foram as referências utilizadas no trabalho, e é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.